Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre os temas 1, 2, 3, 4 e 6, ambos do STF, que trouxeram mudanças significativas na dispensação de medicamentos não incorporados pelo SUS. Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada é Carolina Godoy Leite, defensora pública federal, titular do 10º Ofício Civil em Belo Horizonte, coordenadora do Grupo de Trabalho Saúde, GTS, da Defensoria Pública Federal em âmbito nacional e assessora especial do Defensor Público Geral Federal para a federalização das ações de saúde. Doutora Carol, seja muito bem-vinda. Muito obrigada Cris, obrigada Giovana, um prazer estar aqui com vocês. Doutora Carol, seja bem-vinda. Doutora Carol, a senhora então integrou a comissão especial criada pelo ministro Gilmar Mendes como representante da Defensoria Pública Federal para solucionar consensualmente o tema 1, 2, 3, 4 do STF. Então, para começar a nossa conversa, esclareça para nós o que foi essa comissão e como é que foi sua experiência. Então, a comissão especial ela foi instituída com o propósito de buscar ali uma solução negociada entre os entes federativos. Então, quem tinha direito a voto nessa comissão foram os representantes da União, estados e municípios. Nós, da Defensoria Pública, assim como representantes do Ministério Público, da advocacia, do sistema de justiça como um todo, participamos enquanto observadores. E eu fui representando a DPU neste processo. Foram muitas audiências, mais de 25 audiências exaustivas, muito longas, em que houve debate sobre pequenos detalhes que hoje compõem esse tema. Então, pequenas palavras fizeram muita diferença nesse processo. Por exemplo, no voto do ministro, a gente observa que usa-se a palavra incorporados, substituindo aí toda uma discussão que tinha-se sobre padronizado, não padronizado. E a gente teve, assim, discussões que partiram até de palavras que a gente deveria usar para chegar nas decisões finais que foram definidas pelos entes federativos. Então, participei, foi uma experiência que trouxe muito conhecimento sobre a matéria e foi possível ver como que foi construído tudo que chegou a ser publicado e que hoje aí regulamenta a nossa atuação na área de saúde. Cheio de detalhes, né? Muitos detalhes. É um voto muito longo, para quem não participou, é até difícil de compreender como que chegaram naquele ponto. E é importante, assim, porque trouxe uma mudança muito significativa. Então, para mim, participar da comissão especial foi importante para eu entender exatamente o que foi definido, né? O que se aplica hoje na prática. A gente vai tentar entender isso também hoje, né, doutora Giovana? Isso mesmo. E, doutora Carol, nós integramos o Comitê Estadual da Saúde do Poder Judiciário, né? E foi numa dessas reuniões do comitê que a gente se conheceu e a senhora estava dando justamente uma palestra sobre os temas. E assim, agora eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes o que cada tema, de forma bem resumida, estabeleceu, já que agora, para os operadores de direito, eles vão ter que conciliar, né, tanto o tema 1234, que é em relação à competência, quanto os requisitos estabelecidos para o tema 6. Exatamente. Então, são dois temas distintos e que foram definidos de forma distinta também. Então, o tema 1234, ele que foi definido de forma consensual nessa comissão especial. Enquanto o tema 6, ele foi uma decisão do STF, não houve essa construção entre as partes do processo. O tema 1234, então, ele vai trazer regras principalmente de competência e ressarcimento administrativo, que foi definido que era um ponto muito polêmico entre os entes federativos. Ele traz também alguns pontos de processo sobre como que deve se constituir a prova, mas ele não traz os requisitos para um deferimento de uma tutela. Esses requisitos de deferimento de uma tutela, ou seja, os requisitos para que o juiz possa fornecer, né, determinar o fornecimento daquele medicamento, eles estão no tema 6. Como eu disse, ele não foi construído de forma consensual. E ele enrijeceu bastante
bastante os critérios. Então, a gente tem aí um tema 1234 que cria uma competência exclusiva, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal, tanto para medicamentos incorporados quanto para não incorporados. E temos o tema 6, que vai trazer os requisitos para deferimento judicial do fornecimento de um medicamento que não integra política pública. Com relação à competência, vou tentar ser bem objetiva aqui. O tema 1234, ele vai fazer uma distinção entre incorporados, lembrando que incorporado é aquele que vai ser usado para aquela finalidade específica para o qual ele integra política pública. Então, muitas vezes não basta ter o nome do medicamento na lista oficial, que é a RENAME, ele precisa estar sendo fornecido para aquela doença específica. Então, é um conjunto de nome do medicamento mais o CID da doença. E aí, nesses casos, existem vários grupos de medicamentos. Tem o grupo 1, que se divide em um A e um B. Temos o grupo 2 e o grupo 3. Ficou na Justiça Federal apenas o grupo 1A, desses do CEAF. E nós ainda temos um outro grupo de medicamentos que se chama CESAF, que é componente estratégico. E o CESAF, ele vai ser todo litigado na Justiça Federal também. Então, a definição agora é o seguinte: para medicamento incorporado para aquela doença, vai ser Grupo 1A e CESAF, Justiça Federal, e todos os demais na Justiça Estadual. Aí temos uma segunda regra de competência, que é para os não incorporados, e aí é com base no valor da causa. O valor da causa sendo acima de 210 salários mínimos, ele vai ser uma ação que tem que tramitar na Justiça Federal. Se for abaixo de 210 salários mínimos, vai tramitar na Justiça Estadual. E aí, lembrando como que calcula, né, esse valor da causa, que também é uma dúvida muito comum. Você vai verificar o custo do tratamento durante um ano, usando a tabela CEMED, que é uma tabela publicada pela Anvisa, que vai trazer ali todos os valores, o preço público dos medicamentos para a venda do governo. Então, você vai usar a tabela CEMED PMVG. E essa venda para o governo, ela vai sofrer a incidência aí de ICMS conforme cada estado, mas no cálculo do valor da causa, o ICMS ele é zero, a gente não aplica o ICMS. Então, pega o custo do tratamento por um ano, com base no valor que está lá na tabelinha CEMED PMVG, ICMS zero. E aí você calcula o valor da causa, sendo superior a 210 salários mínimos da Justiça Federal, sendo inferior é Justiça Estadual. E aí tem uma terceira regra de competência, que é dos oncológicos, que também vai seguir só a questão do valor da causa. E para os oncológicos não vai fazer diferença se é incorporado ou não para definição de competência. Precisa de um tempo para absorver todas essas informações, né? Muito tempo, porque é uma mudança muito significativa. A gente trabalhava antes com o tema 793, que trazia aí uma solidariedade entre os entes federativos, em que refletia na competência, sendo basicamente uma livre escolha do jurisdicionado. A pessoa podia escolher qual justiça ela queria litigar, que fosse mais tranquila para ela, onde ela tivesse mais acesso à justiça, e agora restringiu. Então, a gente hoje tem uma divisão muito clara de competência que não havia antes. E o que acontece com as demandas judiciais em andamento, em que houve o deferimento de medicamentos não incorporados, mas com registro da Anvisa, que não se adequem aos requisitos impostos? Esse é também um ponto difícil, porque a gente teve uma modulação de efeitos na decisão, ou seja, a decisão ela passou a ser aplicável de imediato, porém, com relação à competência, houve uma modulação de efeitos. Então, para a competência, essa regrinha aí de como calcular o valor da causa, se é incorporado, não é, 210 salários mínimos, tudo isso se aplica a partir da publicação do voto do tema 1234, que foi 19 de setembro. 2024. De 2024, isso. E agora, com relação aos demais elementos do tema 1234 e com relação a todo o tema 6, que é o tema que traz os requisitos para concessão do medicamento, esses não houve modulação de efeitos. Então, eles se aplicam, em tese, às ações em curso. E aí, o que a gente tem observado é que tem chegado tanto para os operadores todos de direito que trabalham no processo, né, advogados, defensores públicos, promotores, todas as pessoas que fazem a judicialização da saúde, chegam aí ou decisões já
revertendo decisões que tinham sido proferidas há ano. E aí eu acho que um ponto que eu reforço e que eu defendo com muita força, que eu quero reforçar aqui, é que não pode haver essa revogação sem antes abrir a oportunidade da parte se manifestar. Porque quando ela ajuizou a demanda, aqueles requisitos não existiam. Então, ela não tinha a obrigação de trazê-los ao processo. A partir do momento em que foi publicado o tema 6 e que essa parte se torna obrigada a cumprir aqueles requisitos, ela tem que ter a oportunidade de explicar, de demonstrar. E nesses casos de tutela deferida há muitos anos, existe aí até um princípio da confiança que a gente tem que levar em consideração. Mas isso não está acontecendo? Em alguns casos, não. A gente tem recebido intimações de revogações de tutela diretamente, sem a oportunidade da parte se manifestar. Julgamentos improcedentes, Cris. Recebi um caso assim, de uma comarca aqui do estado, em que a promotora de justiça me fez um pedido de apoio, que a ação foi julgada improcedente. Gente, como difícil isso, hein? E aí tem pessoas que estão em tratamento há anos, usando medicamento e tendo aí um controle da doença por causa disso, e que, de repente, se veem sem aquela proteção que elas tiveram durante anos. Aí a gente tem que aplicar a teoria da não surpresa, né? Então, realmente, como a doutora pontuou, não existiam esses requisitos e havia um deferimento, inclusive, judicial. Então, é necessário que haja, né, essa abertura de vista para o autor da ação, que na época podia escolher contra qual ente federado ele queria colocar no polo passivo da ação. Gente, isso é bom senso, né? Exato, exatamente. E é devido processo legal, né? A gente sabe que o próprio Código de Processo Civil, ele prevê que a parte tem que ter a oportunidade de se manifestar. Então, é uma aplicação da lei abrir vista às partes para se manifestarem. E, Cris, são tantos temas, né? Por exemplo, a gente, aqui 1264, ele fala do medicamento não incorporado, mas com registro na Anvisa. É importante que se diga isso, porque quando não tiver registro na Anvisa, é outro tema, é o tema 500, que aí as ações necessariamente têm que ser opostas em face da União. Exatamente. São muitos temas. Exato, hoje a gente tem trabalha... que conciliar. A gente tem que conciliar e tem pontos ainda que a gente não tem uma resposta certa. Porque o tema 500... ele, de fato, exige a presença da União para os casos de medicamentos que não têm registro na Anvisa, né, que não têm autorização para serem vendidos no Brasil. Então, normalmente, são medicamentos importados. E aí, a gente já tem uma exceção ao tema 500, que é o tema 1161. E o tema 1161, ele já vai trazer ali que, caso exista uma autorização de importação da Anvisa, então, o medicamento não é registrado no Brasil, mas a pessoa pode importá-lo. Nestes casos, aplica-se uma solidariedade também entre os entes federativos, podendo haver a judicialização na esfera estadual, inclusive. E aí já é uma exceção. Então, a gente está trabalhando aí com pelo menos 4 temas quando se trata de judicialização de medicamentos. E, doutora Carol, em relação a senhora já falou da questão da solidariedade, né? Seria bom a gente deixar claro para os nossos ouvintes. O tema 793 não foi revogado. Para quando ele se aplica, né? Seria importante a senhora falar sobre isso. É uma boa pergunta, porque o tema 793 ele foi mantido, porém ele não se aplica mais a medicamentos, exclusivamente a medicamentos. Então, para todas as outras demandas de saúde que não forem medicamentos, como órteses, próteses, internações, exames, para tudo isso aplica-se o tema 793. Então, ele está mantido, ele mantém a proposta de solidariedade e não foi alterado pelo tema 1, 2, 3, 4, nem pelo tema 6, que tratam exclusivamente de medicamentos. Então, o que saiu ali do 793 foi só medicamento. E vamos falar um pouco do CONITEC? O que é CONITEC? A CONITEC é o órgão do Ministério da Saúde que faz a incorporação de tecnologias. Ele é o responsável, ele é uma agência de avaliação de tecnologias. E ele vai avaliar se aquela tecnologia de saúde, e aí ele avalia não apenas medicamentos, o CONITEC tem uma avaliação de procedimentos também, de insumos. Então, o CONITEC vai avaliar tudo que o SUS vai poder disponibilizar para a população ou não, deve disponibilizar. Eles fazem uma análise de eficácia
daquela tecnologia e vão avaliar, além da eficácia, uma relação de custo-efetividade. Esse é um ponto também bastante polêmico, porque a avaliação de custo-efetividade é o quanto de bem-estar, quanto de melhora para a saúde pública que aquela tecnologia oferece. E aí é um cálculo extremamente complexo, difícil de compreender, mas é aplicado em todas as avaliações. Então, é uma avaliação extremamente técnica, feita por pessoas treinadas em avaliação de tecnologia de saúde pública. E como é que ele entra aí no tema 6? Ele entra porque o tema 6, ele trouxe a Conitec como um órgão de referência em avaliação da tecnologia de saúde. Então, ele traz uma prevalência da decisão da Conitec. Uma deferência, né, doutora? Uma deferência, Em tese, aquela decisão, ela presume-se legítima e aplicável, e ficou um ônus para o autor provar que aquela decisão da Conitec tem algum vício que não poderia ser aplicada naquele caso concreto. Então, é muito comum a Conitec dar parecer, ela vai emitir um relatório de recomendação. Esse relatório ele pode ser favorável ou desfavorável à incorporação daquela tecnologia. E aí, o que acontece? Se o relatório ele é favorável, normalmente há a incorporação daquela tecnologia pelo Ministério da Saúde. Quem efetivamente incorpora é o Ministério, mas geralmente baseado no relatório de recomendação da Conitec. Agora, se o relatório ele é desfavorável, aí nós temos um óbice, uma dificuldade muito maior para conseguir provar que aquela pessoa precisa daquele medicamento e que aquele medicamento deveria ser deferido para ela. Que um dos requisitos, Cris, é a questão da ilegalidade da não incorporação da tecnologia ao SUS, né, do tema 6. E a gente se pergunta, o que seria isso, doutora? O que é essa ilegalidade? Como provar isso? Isso acho que é o maior desafio, né, no meu entendimento. O maior desafio, porque nós não temos uma resposta clara sobre isso, não se sabe. Olha, quando que o relatório da Conitec se torna um relatório ilegal? A partir de quanto tempo? Se ele foi feito há 5 anos, será que nós já podemos dizer que ele está obsoleto e que por isso seria ilegal? Ou se ele levou em consideração apenas custo-efetividade, mas ele fala, a medicação é eficaz, mas é cara. Em jogo, hein, gente? Isso será que o custo-efetividade poderia ser considerado um elemento ilegal, apesar de estar previsto na regulamentação, porque ele tem previsão, né, nos regulamentos de incorporação? E aí, assim, a gente está construindo, isso aí é uma resposta que ainda não está clara. O que nós já temos hoje, que trouxe um pouco mais de luz para essa zona cinzenta da ilegalidade do ato da Conitec, é a decisão do ministro Gilmar na reclamação 75188 do Distrito Federal, em que ele avaliou o direito de um paciente a um medicamento chamado Zolgensma, que é um medicamento muito caro, que faz o tratamento de AME tipo 2. E o Zolgensma, ele está incorporado ao SUS para crianças de até 6 meses de idade. E aí, mas ele tem uma indicação em bula para crianças de até 2 anos de idade. E ele foi incorporado só para um pequeno grupo. E aí, nessa reclamação constitucional, o ministro Gilmar, o intérprete autêntico do tema 6, nós podemos dizer, falou que o ato da Conitec, ele pode estar ali ferido por algum vício de existência, de veracidade ou de legitimidade. E, neste caso, ele considerou que não havia uma legitimidade nessa decisão em relação às crianças de 6 meses a 2 anos, porque estudos científicos posteriores à avaliação da Conitec disseram que aquela medicação era eficaz. E aí, ele considerando, então, novas evidências científicas que foram publicadas após a recomendação da Conitec, ele entendeu que havia ali uma ilegalidade passível de ser revista pelo judiciário. Temos um exemplo. Temos um muito exemplo. Bom. Uhum. Exatamente. Hoje é o exemplo mais palpável que a gente tem, né? Apesar de haver aí possibilidade de construirmos teses e tratarmos dessa matéria de outras maneiras, mas hoje o exemplo mais concreto é este. E doutora Carol, me fala uma coisa sobre a questão da plataforma nacional. Né? Eu acho que ela está ainda em construção, vai ser muito importante para os operadores do direito como um CIP, os integrantes do sistema de justiça, usuários, sociedade. O que a senhora poderia falar da plataforma nacional, que foi um dos desdobramentos do tema 1234? Isso, exatamente. No tema 1234, um dos pontos que mais chamou a atenção de todos que participaram, inclusive que me
deixaram bem impressionada, um dos pontos que me deixou mais impressionada, é a ausência de dados técnicos sobre judicialização da saúde. Não se sabia qual era o medicamento mais judicializado, quantas ações efetivamente estavam em determinadas situações. Então, assim, havia um vazio de dados enorme, e aí por isso que foi pensada a ideia dessa plataforma nacional. Então, a plataforma nacional, ela vem com a proposta de reunir, de ser o caminho para o requerimento administrativo. O médico já preencheria o relatório médico nessa plataforma nacional, já encaminharia isso diretamente para as secretarias de saúde e Ministério da Saúde para se manifestarem com relação à possibilidade de fornecer aquele medicamento. E aí, com isso, ela conseguiria reunir todos os dados. Ela vai ser ela, em operação, ela seria ela será, né, uma importante ferramenta de dados também. E vai trazer um fluxo mais tranquilo para o requerimento do medicamento, além de trazer ali para o médico uma responsabilidade de trazer mais evidências científicas e de instruir melhor o receituário dele. Não podendo mais ser uma simples receita, porque ali vai ter um formulário bem extenso que vai fazer várias perguntas para o médico. No momento, eu não sei se há uma previsão exata de quando essa plataforma entrará em operação. Existe hoje um protótipo que está em fase de testes no estado de Goiás. E eu sei que eles estão cadastrando as instituições, a partir de agora eles vão começar a cadastrar as instituições que vão ter acesso ao sistema, ainda que como observadores, como seria o caso da DPU, imagino que o Ministério Público também vai ter esse acesso para poder visualizar ali como que está o processo administrativo de requerimento do medicamento. Nós vamos ter um lugar de concentração dessas informações, né? Nós vamos ter, assim, controle das prescrições, quem está prescrevendo, então acho que vai ser acho que no acordo falou 90 dias, né? Mas eu acho que já passou. Não, já passou. Há muito tempo e acho que a gente tem que aguardar mesmo, porque vai ser um caminho, né? Sim. E assim, eu imagino que a plataforma ela vai ter fases, né, de implantação, porque não vai ser possível o país com, né, mais de 5 mil municípios, é difícil conseguir a adesão de todos de uma única vez, então acredito que vai ser uma implantação progressiva dessa plataforma nacional. E doutora Carol, um dos argumentos, né, contra a questão da inclusão da União no polo passivo era a falta de capilaridade da Justiça Federal. Né? Então, a questão do acesso das pessoas hipossuficientes à Justiça Federal. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para nós como que a DPU está se estruturando, né? A senhora já trouxe lá no comitê para nós sobre a questão do Núcleo Nacional de Interiorização da Saúde. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do NIS. Ótimo. Eu gosto de falar do NIS porque o NIS ele começou a operar em janeiro agora de 2025, mas ele é um desdobramento do tema 1234, porque a nossa preocupação desde o início, enquanto Defensoria Pública da União, era a nossa falta de capilaridade. E a gente pensava, como que se cria uma competência exclusiva da Justiça Federal em que as pessoas não vão ter acesso efetivamente à justiça? E essa preocupação era uma preocupação muito forte na nossa instituição, tanto que por isso, até que no acordo firmado no tema 1234, houve a previsão de obrigação da União de fortalecimento da DPU para que nós pudéssemos prestar assistência às pessoas que estivessem aí, passassem a ficar desassistidas a partir do momento em que elas não tinham outra instituição para procurar. E aí o NIS foi criado para atuar, então, nas subseções federais em que não há uma unidade da DPU. Ele atua exclusivamente para ações de medicamento e exclusivamente para as ações de competência exclusiva da Justiça Federal. Então, aqueles casos em que a pessoa não tem a opção de escolher onde ela vai litigar, ela é obrigada a ir para a Justiça Federal e ali não tem uma DPU instalada. Então, a gente faz um atendimento remoto dessas pessoas. Conseguimos aí, uma cobertura de 100% do território nacional, que é a primeira matéria, né, que a DPU conseguiu atingir todo o território nacional. Mas, volto a repetir, a gente teve que fazer uma restrição de matéria para isso, focando exclusivamente nas causas de competência exclusiva da Justiça Federal. Então, nós temos aí um cartório centralizado, é tudo feito de forma virtual para conseguir fazer esse NIS funcionar em tão pouco tempo e chegando efetivamente até a população.
Doutora Carol, e os produtos à base de canabidiol? Como que ficou definida essa questão? Pois é, o canabidiol é outra, eu acredito que é o tema mais polêmico hoje sobre judicialização da saúde, é o canabidiol. Não se tem hoje uma uniformidade sobre competência nas ações de canabidiol. Como eu disse antes, temos aí 4 temas tratando de judicialização da saúde. 3 sobre competência, que se a gente for pensar, 1, 2, 3, 4, fala de competência, tema 500, tema 1161, aí tem o 793, que no canabidiol pode ser aplicável, porque não se tem um consenso sequer se canabidiol é medicamento ou não. Pode ser um medicamento, mas ele pode ser um produto também. E se for um produto, poderia ser aplicado o tema 793. Mas sendo um medicamento, qual que seria o tema aplicável? E aí, o 1161, ele traz um critério ele fala ali de uma solidariedade no fornecimento de medicamentos à base de canabidiol. E o canabidiol, voltando, ele não tem, muitas vezes, o registro na Anvisa, mas ele tem autorização de importação. Então, por isso que ele entra na exceção para aplicação do tema 1161, porque mesmo na versão que não é produzida no Brasil, ele tem uma autorização de importação. Mas ele hoje já tem versões produzidas no Brasil. Então, muitos casos, aquele medicamento à base de canabidiol, ele não é produzido fora, ele é produzido aqui. E sendo produzido aqui, poderia ser aplicado o tema 1234 para ele também. Então, temos aí um debate muito grande. Não dá para dar uma resposta assim, olha, canabidiol aplica-se sempre este tema, porque tem que analisar qual que é a prescrição que o médico está fazendo, se ele está pedindo ali uma versão importada, se ele está pedindo uma versão produzida no Brasil, se é aquele produto ali, ele é um produto ou medicamento, como que ele está classificado também. O único tema que eu defendo que não se aplica seria o tema 500, porque mesmo se for a versão importada, a gente tem a autorização de importação e aí podemos levar para o tema 1161. Os demais, em algumas situações, a gente ainda tem essa dúvida sobre qual que seria aplicável. É tudo muito complexo, né? Difícil. E, doutora Carol, para encerrar, a gente pede que a senhora explique para os nossos ouvintes quais foram as súmulas vinculantes decorrentes, né? Tanto do tema 1234, que foi todo aquele processo estrutural, e do tema 6. Bem breve. Então, nós tivemos aí como resultado dos 2 temas, né, a súmula vinculante 60 e 61. São as 2 súmulas que decorrem do tema 234 e tema 6, respectivamente. E elas vão tornar obrigatórias o respeito a todos os requisitos que estão previstos ali. Então, não apenas requisitos de competência, mas também os requisitos de análise judicial do pedido e de processo civil ali de medicamento, porque ele traz, por exemplo, uma obrigatoriedade do juiz consultar o Enatijus para pedir uma nota técnica. Ele fala sobre pena de nulidade da decisão, tem que haver essa consulta. E todos esses requisitos, que são bastante complexos, eles se tornaram obrigatórios e eles precisam ser aplicados a partir da publicação do acórdão. Doutora Carol, muito obrigada, né, doutora Giovana? Foi, assim, uma verdadeira aula, cheia de informações, né? E que a senhora nos deu sobre esses temas todos, que são complexos e recentes, que ainda precisam ser absorvidos, né? Estudados e colocados em prática, né? Bom, o roteiro desse episódio é de Giovana Carone, que assina a direção Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 2 de junho, no Spotify. Você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.